termo grego para palavra é o termo logos, que é muito usado também em todas as áreas de estudo que termina com logia, que é o estudo, né? Logos, palavra. João começa o evangelho falando isso. Ele diz: no princípio era o logos, que a gente traduziu, Almeida traduziu por verbo, né? Mas no princípio era o logos, a palavra. E o logos estava com theos. Theos é o termo grego para Deus. E isso é interessante porque no versículo 14, ele diz: e o logos encarnou-se. O logos se fez carne. Ele diz, né? O logos, a palavra, encarnou-se. Ou seja, tomou uma forma humana. E ele diz assim, João: e nós vimos, logo se fez carne, e nós vimos. Vimos o quê? Ele diz: vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Verdade é o aletheia, que é o outro termo para verdade. Então, quando ele diz: santifica-os na verdade, santifica-os na aletheia. Teu logos é a aletheia. Ele está dizendo isso. Tua palavra é a verdade. Por que isso é importante? Porque essa expressão aletheia, verdade, e essa expressão logos, são os dois termos gregos que os filósofos da filosofia antiga grega se debruçaram para tentar desvendar. A filosofia é a busca pela sabedoria, pelo conhecimento. Ela quer entender o que está por trás de tudo, a fundamentação de todas as coisas. E eles se valeram desses dois termos. Por isso que nós dizemos que o Evangelho segundo João, ele é o livro mais filosófico da Bíblia. A Bíblia tem muita filosofia, mas o Evangelho segundo João é o mais filosófico de todos. Porque ele está tratando de uma área específica da filosofia chamada metafísica. Veja, é fácil de compreender o que é metafísica. Porque a palavra grega meta quer dizer além, acima. E física, vocês já sabem o que é. É o físico, é o mundo físico, palpável. Então, a área metafísica é a área que trata das coisas que estão além do mundo físico, além da realidade sensível. Quando eu falo realidade sensível, eu estou falando dos 5 sentidos mesmo. Nós percebemos as coisas pelos 5 sentidos, né? Visão, audição, olfato, tato e paladar. Mas quando você não consegue alcançar por esses 5 sentidos, aí você diz: para aí, não existe mais nada além? Existe. É a metafísica. Por exemplo, quando você pergunta a um cientista o que é a mente, ele não tem uma resposta. Ele tem uma resposta do que é o cérebro. Porque o cérebro está no plano sensível, está no plano físico. Mas a mente não, você não vê, você não toca, não cheira. Então, quando você diz assim: existe vida após a morte? Essa pergunta é uma pergunta de ordem metafísica, não é física. Por quê? Porque até hoje ninguém voltou para contar. Está em outro plano. Então, os filósofos, eles trabalhavam com essa ideia de aletheia e de logos. E ficavam querendo compreender qual é o fundamento de todas as coisas. Aí, o evangelista João, ele inaugura o seu texto dizendo: aquilo que vocês estão procurando saber, que é o logos, a palavra, o fundamento do entendimento, eu quero dizer que ele estava no princípio com Theos, no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez.